Mano, a torcida do Vasco tentou provocar o Corinthians e acabaram perdendo o jogo. Vamos dar uma olhada. Vergonha o que a torcida do Vasco tá fazendo hoje pro jogo contra o Corinthians e tudo isso apoiado pela diretoria. Vazaram imagens aí hoje de que a torcida do Vasco está preparando um território hostil para a torcida do Corinthians em São Januário. Escreveram de giz na arquibancada, mancha verde. Tem um torcedor aqui pendurando galinhas em São Januário. Nossa, imagina a torcida do Corinthians entrando e olhando galinhas de plástico no teto. Esse cara tem autorização para estar aí. E aqui em cima, o pior de tudo, também escrito de giz, uma coisa ridícula, 2009. Isso aqui faz alusão a uma briga entre as duas organizadas e a torcida do Vasco assassinou um torcedor corintiano. E aí eles têm orgulho disso, eles acham muito legal. Cara, é realmente uma vergonha pra torcida do Vasco. O que eles fizeram aí, realmente aí foi uma vergonha. Que eles mataram uma pessoa em 2009. Para piorar, em campo em 2009, o Vasco estava na Série B, o Vasco perdeu do Corinthians na Copa do Brasil, foi eliminado, mas eles não se importam com isso, eles se importam que eles mataram uma pessoa. Também escreveram de giz por dentro do estádio, fizeram o escudo do Palmeiras. Pô, e o Corinthians tem muito medo do Palmeiras, né? Realmente ali o Palmeiras tá numa freguesia enorme do Corinthians, né? E aí os caras querem imitar o Palmeiras, realmente imitaram dentro de campo, né? Porque perderam do Corinthians. Colaram adesivo do Palmeiras por São Januário. Aí você vê na internet os perfis que são pessoas normais, tudo criticando, falando que isso é ridículo, que um clube em 2025 não pode liberar isso, que quem faz isso aí é bandido. E aí, você vê os comentários, você é contra o futebol raiz. Meu filho, pelo amor de Deus. Aí depois vem Pedrinho, toda coletiva, fala, estamos profissionalizando o clube estava muito ultrapassado. É assim que ele profissionaliza, autorizando o povo a entrar no estádio para ficar escrevendo de giz, para ficar escrevendo, a gente matou um torcedor de vocês, hein? É isso aí. E tem gente que acha isso muito legal. São os mesmos que ficam na arquibancada lá, o time perdendo, o time na zona de rebaixamento e Cara, é por isso que o Vasco tá na situação que tá, né? cantando, a gente brigou contra sei lá quem. Vergonha passou o Vasco, hein? São Januário, festa pronta, fizeram corredores de provocação ao Corinthians em alusão ao Palmeiras. Aí o Corinthians fez simplesmente o que fez contra o Palmeiras o ano todo. Ganhou. A torcida do Vasco quis fazer a alusão ao maior rival do Corinthians dentro da sua própria casa. Logo o Corinthians chegou ao Paulistão e ganhou a Copa do Brasil, o Palmeiras. Mas tudo bem, seguindo. Dentro de campo, você percebeu mais uma vez que parece que Vasco e Santos foi um surto coletivo. Assim como aquele Vasco e São Paulo no Morumbi, eu acho que o Vasco tinha que jogar todo o jogo no Morumbi, porque saindo do Morumbi é um time que vai brigar pra não cair o tempo todo. Corinthians todo remendado, cheio de moleque novo. Tá em crise e chama o Vasco. Em 15 anos, se eu não me engano, só tem uma derrota pro Vasco. E, inclusive, ganhou até a Libertadores, as quartas de final ali, porque o Vasco foi muito importante também. A sua história. Jogou como clube gigante e acabou com o Vasco, assim como seu maior rival ao longo do ano. Os meninos do Corinthians são o futuro. O Corinthians pode mais do que fazia. E por mais que o trabalho do Dorival seja extremamente irregular, hoje você viu um time com um norte. E um Vasco, mais uma vez, totalmente bagunçado. O problema do Vasco hoje ficou claro que... Cara, e o Dorival tá fazendo o que pode com esse elenco, porque muito desfalque, Carrijo, Memphis, Yuri Alberto, Garro, não tá conseguindo jogar direito. Então ele conseguiu, tá tirando leite de pedra, né? Porque realmente aí colocou os moleques da base, fazia muito tempo que não via tanta gente da base jogando e ele colocou os moleques pra é jogar. mais que verretes. É um contexto geral inteiro. E o Vasco e Santos foi só mais um surto coletivo. Uma baita metáfora uma semana atrás, a gente falando que parece que o Vasco agora ia, depois de ganhar de 6-0. Mas na verdade foi só um desvio de rota e calou a boca de qualquer um, inclusive eu, que tentou elogiar aquela atuação do Vasco. O Corinthians dá esperança pro seu torcedor. E o Vasco, desespero. O Corinthians foi dentro de São Januário e bateu no Vasco por 3-2 no Campeonato Brasileiro. Vasco Diniz que não conseguiu até agora manter um padrão de jogo. No momento são 19 jogos, 5 vitórias, 6 empates e 8 derrotas e ocupa a 16ª posição do campeonato. A freguesia do Vasco pro Corinthians é grande e antiga. Como você pode olhar aqui, o Corinthians perdeu apenas um jogo pro Vasco da Gama desde novembro de 2010. É uma freguesia antiga. O Corinthians entrou dentro de São Januário como se fosse... Cara, e é absurdo, né? Porque o time totalmente remontado ali, desfalcado e continua sendo freguês do Vasco. a casa dele.
E até o Mateuzinho debochou do Vasco dentro de São Januário. Toda a provocação que aconteceu antes do jogo não adiantou de nada, porque dentro de campo o Vasco não conseguiu vencer o Corinthians. O histórico do confronto... Provocaram e realmente ali passaram vergonha e passaram dos limites também nessas provocações. Tem coisa ali que nem pode ser chamado de provocação, né? São 25 jogos, 16 vitórias, 8 empates e apenas uma derrota para o Corinthians. Realmente, quando o Vasco enfrenta o Corinthians, ele enfrenta uma dificuldade enorme. E nesse jogo não foi diferente. O Corinthians consegue uma vitória importantíssima, 3 pontos importantíssimos no Campeonato Brasileiro. Tá em crise? É simples, é só chamar o Vasco da Gama. É a maior paternidade do futebol brasileiro, sem sombra de dúvida. Só pra ter uma 25 jogos, o Corinthians perdeu uma vez só pra eles. E de 2002 pra cá, em 42 jogos disputados, o Vasco ganhou só 4. Já perderam o Mundial pra gente, já foram eliminados de Libertadores, já foram vice-campeão brasileiro, já foram eliminados de Copa do Brasil, uma paternidade que não acaba mais. Esse ano, só pra variar, 3-0 na Neoquímica Arena e no São Januário, mais uma vitória do Corinthians. E tudo bem que ganhar do Vasco já virou costume pro corintiano, mas o fato é que o Corinthians hoje, além de vencer, fez uma boa partida. E eu também vi muita gente falando que quer que o Vasco não caia pra Série B, porque pode deixar de ganhar 6 pontos no próximo campeonato, né? Mérito totalmente pro Dorival Júnior, porque falar agora é fácil. Quero ver alguém falar que não ficou maluco quando viu o meu campo formado por Maicon, Charles e Bidon. E a gente tem que dar o braço a torcer, porque de fato deu muito certo. Ranieri participando bem da saída de bola, Maicon mais ligado no jogo, fez uma boa partida, tanto que faz o primeiro gol do Corinthians no jogo, e o Bidon pela primeira vez jogando como meio armador, sendo um cara útil, aparecendo pra jogar. E muito mérito no meio campo, mas principalmente na parte ofensiva. Bancou os moleques, o Kaique hoje fez uma partida melhor do que fez contra o Bahia, e que estrela tem o Guinegão. Jogador chato, que incomoda a defesa, que briga pelo espaço, que faz o facão, e que de novo, na única bola que teve no jogo, ele fez o gol. Um bom jogo do Mateuzinho, mais um jogaço que fez o Matheus Bidu, que mais uma vez se consolida como titular desse time. Um ótimo primeiro tempo do Corinthians, que caiu um pouco no segundo tempo, mas que não se acovardou e foi buscar o resultado. Hoje era jogo de 6 pontos, era ganhar do Vasco, se distanciar da zona de rebaixamento e confiante contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Não é pra se empolgar, esse time precisa se provar muito mais e principalmente precisa ser consistente, repetir boas atuações. Cara, e realmente parece que o Dorival Júnior fez loucura, mas a loucura que deu certo, colocar 4 volantes ali. E realmente deu certo, cara. Eu, quando vi a escalação, achei que não ia dar certo e funcionou. Mas muito mérito porque o Breno Bidon ali, que estava sendo criticado, conseguiu armar muito bem ali no meio campo. Muita gente tá falando que é o novo Pedro de Itaquera, mas assim, ele conseguiu jogar muito bem, conseguiu distribuir bons passes. Então, ele com confiança, eu acho que ele tem tudo pra destruir no futebol brasileiro. Ele, pra mim, é uma das maiores promessas que tem aqui no futebol brasileiro. Corintiano que não ama o Vasco, tá errado. Tá errado, você tá errado, não tem discussão. Ah, mas é que eu torço por... Não interessa. O Vascão, cara, ele simplesmente, historicamente, isso não é loucura, isso não é zoeira, não, tá? Isso é fato, isso são dados, são números. O Vascão, historicamente, está interligado a estar no nosso caminho para ser massacrado enquanto a gente vai rumo à glória. É verdade. O Vascão, ele faz parte dos nossos 2 mundiais, da nossa Libertadores. O Vascão, ele tá presente em vários momentos do Corinthians dos últimos tempos, onde a gente vai rumo ao estrelato. Cara, e é realmente isso, pode ser uma mudança de chave, essa vitória contra o Vasco, já que tem Copa do Brasil e logo depois, no final de semana, tem outro jogo contra o Palmeiras. Então aí o Corinthians pode vir numa crescente absurda para ir para a final da Copa do Brasil ainda, né? Chegar até a final. Então realmente eu acho que essa partida é a mudança de chave para o Corinthians vir a ganhar outros jogos daqui para frente, né? Cara, fora vários jogos, que assim, o Vasco é um freguês de 15 anos, sei lá, 17 anos. O Vasco nos últimos anos não ganha da gente em São Paulo desde 2007. Rapaz, olha, é que o Flamengo lá já bate muito nos caras, porque senão, eu não sei, cara, a gente seria meio que pai adotivo do Flamengo, do Vascão. Enfim, rapaziada, até aí o pessoal falando um pouco sobre essa partida entre Vasco e Corinthians, eles tentaram provocar algumas coisas ali, nem foram provocações, que não podem nem ser consideradas provocações. E aí o Corinthians foi e respondeu dentro de campo, ganhando de 3-2, fazendo uma atuação muito boa, convencendo a torcida.
e realmente ali o Dorival fez uma escalação muito improvável, muita gente criticou ele quando viu a escalação e realmente deu certo. E o Corinthians acabou ganhando. Mas comente aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!